Bem-vindo ao Conselho Consultivo. O governador do Banco Central da Grécia garante que os depósitos estão seguros nos bancos. O responsável acredita que a decisão do Banco Central Europeu de conceder liquidez através de uma linha de emergência ainda pode ser revertida. É um novo fôlego para a Grécia e, ao mesmo tempo, uma forma de pressão. Depois de ter deixado de aceitar as obrigações gregas como colateral em troca de financiamento, o Banco Central Europeu veio reforçar a ela a linha de cedência de liquidez de emergência até um total de 60 mil milhões de euros. Após a decisão, a Bolsa de Atenas tornou-se uma montanha russa de volatilidade e as ações da banca chegaram a perder 20%. Segundo dados oficiais, desde o início de dezembro saíram dos bancos γρήγους 15 mil milhões de euros. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα για τις ελληνικές τράπεζες. Απλά οι εξασφαλίσεις που υπήρχαν κάτω από το προηγούμενο καθεστώς τώρα θα γίνει δανεισμός μέσω του ELA. Αυτό, όπως είπα, μπορεί να ξαναλλάξει. Είναι απολύτως ασφαλής. Σύντομα, είναι απολύτως ασφαλής και η ρευστότητα και οι καταθέσεις. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας φόβος. Esta linha de financiamento é mais cara, tem uma taxa de juro de 1,55%, o que compara com os 0,05% praticados no financiamento normal do Banco Central Europeu. O dinheiro vai ser emprestado através do Banco Central da Grécia, mas as decisões continuam a passar pelo BCE. O Conselho Executivo tem o poder de retirar o financiamento desde que a decisão seja aprovada por 2/3 dos votos, algo que vão rever a cada 15 dias. A linha pode durar o tempo que o BCE quiser, mas a verdade é que se trata de uma medida de emergência e não uma solução de liquidez. O Chipre, por exemplo, utilizou uma linha deste género durante mais de um ano. Υπάρχει συμφωνία με το καλό που όλοι ευχόμαστε μεταξύ της κυβέρνησης και των εταίρων, ξανά η απόφαση της εξαίρεσης θα πάρθει. O governo grego continua empenhado nas negociações bilaterais com os parceiros europeus. O ministro grego das Finanças também já se encontrou com Paul Thompson, representante do FMI. Numa entrevista ao jornal italiano La Repubblica, Varoufakis deu a entender que as duas partes teriam discutido a renegociação da dívida, uma questão prontamente desmentida pelo Fundo Monetário Internacional. I think what we have said, and I will repeat because this is our position, there's an agreed framework in place for dealing with Greece's debt. Under the programme, there has been no discussion with the authorities on a change in this framework. O Banco Central Europeu está a tentar marcar uma posição para obrigar o governo grego a sentar-se à mesa de negociações, mas, ao mesmo tempo, não quer retirar o fôlego à banca do país. Há um ponto em que os analistas são praticamente unânimes: o BCE está a entrar no jogo político, num equilíbrio que poderá ser difícil de manter no médio ou longo prazo. Tema para análise neste Conselho Consultivo com os comentadores do ETV, António Gaspar e Mário Caldeira Dias, também Avelino Jesus e Rogério Fernandes Ferreira. Muito obrigada a todos pela presença neste Conselho Consultivo. António Gaspar, pegando aqui nesta questão que os analistas dizem que o BCE está a entrar num jogo político, até quando é que o Banco Central Europeu poderá manter-se neste jogo? Olá, Sandra, bom dia. Bom, eu não alinho, digamos, nesse tipo de análise, não é? Acho que não é um jogo político, portanto, o Banco Central Europeu está a ser muito realista, portanto, há um conjunto de responsabilidades que o governo, não este, naturalmente, mas o governo anterior, tinha toda a legitimidade como este tem na Grécia, tomou e assumiu perante as instituições europeias, particularmente perante a Comissão Europeia e o Banco Central Europeu, já não falo no Fundo Monetário Internacional, e que, perante esse conjunto, digamos, de situações em que ou de compromissos, não é? Melhor falando, de compromissos, o Banco Central Europeu está a tentar, no final de contas, pôr ordem à casa, porque não nos podemos perder de vista aqui o filão principal da questão. O filão principal da questão é que este partido, este movimento, não estava preparado nem nunca pensou ser governo. Portanto, repare, o zigue-zaguear que temos assistido agora nos últimos 12, 14 dias, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, posições internas diferentes das posições vinculadas externamente, portanto, há aqui um conjunto, eu diria, de incompetências, de pessoas que não estavam preparadas para governar, porque eles nunca pensavam ser governo.
Portanto, e só assim se entende o conjunto de propostas que eles apresentaram ao eleitorado, claramente irrealistas, claramente inexecuíveis em termos práticos, mas eles não podem decidir, não é eles, qualquer país, não pode decidir numa Europa a 28, não pode decidir por eles, qualquer país não pode decidir por esse país, aquilo que vai propor ou aquilo que quer que seja feito relativamente a esse país no âmbito dos 28. Portanto, há sempre uma concertação, tem que haver sempre uma concertação, porque as decisões, a maior parte das decisões, algumas delas são tomadas por unanimidade e outras por uma forte, digamos, por uma forte corrente entre os países membros. Portanto, isso erradica tudo numa situação para a qual esse partido, essa coligação, agora a coligação, mas o partido maioritário ou o movimento maioritário, não estava preparado. E a partir daí, quer dizer, as promessas que fizeram ao eleitorado estão a ver que não as conseguem cumprir. E o Banco Central Europeu, e se calhar outras instituições, vamos ver o que acontece para a semana quando estiverem reunidos, portanto, outra vez, no dia 14 ou no dia 15, todos os países membros, quer pôr ordem à mesa e quer fazer ver, digamos, aos representantes do governo na Grécia que há um conjunto de compromissos e que a Grécia só tem a ganhar respeitando esses compromissos. Agora, poderá haver, eventualmente, em certos, digamos, dossiês, particularmente daqueles dos mais sensíveis, pode haver algum tipo de ajustamento. Agora, partir para uma forma radical de quebrar com tudo o que tinha sido acordado. E não, a partir de agora nós temos as nossas regras, nós temos o nosso calendário, nós temos as nossas propostas que fizemos ao nosso eleitorado e são essas propostas que fizemos ao nosso eleitorado que têm que vingar na Europa. Não pode ser isto. E mais, eu até digo o seguinte, eu não acredito que este governo consiga chegar até o final do ano na Grécia. Portanto, eu acho que vai ser a implosão, mais tarde ou mais cedo, do próprio governo e do próprio Syriza enquanto movimento que, digamos, arregimentou um conjunto de propostas para o eleitorado que estão à vista, enfim, toda a Europa. Mário Caldeira Dias, a verdade é que o BCE aprovou esta linha de emergência para os bancos gregos um dia depois de ter decidido não aceitar mais a dívida grega como garantia. Está a dar algum folgo à banca claro grega? A Europa, mesmo independentemente do que venha a acontecer em termos de negociações, não pode correr o risco, não é? Deixar a Grécia entrar em convulsões sociais. Vamos imaginar se acabava de repente a liquidez bancária, que o sistema financeiro colapsava. E, de facto, isso podia enrolar a situação na Grécia e podia criar uma situação depois muito difícil de gerir. Portanto, eu julgo que isto são formas de ganhar tempo, porque o que eles estão agora a fazer é no fundo, estudarem-se um ao outro, definirem posições negociais no terreno, e é natural que sim, que a Europa vai dizendo à Grécia que não está disponível para continuar a ajudá-los e eles vão dando sempre a ideia que vão metendo a Europa na ordem, porque estão muito condicionados, no fundo, pelo discurso interno e pelo discurso externo, não é? Porque também têm consciência que, a nível interno, tanto depressa como o eleitorado lhes veio, também pode fugir, que normalmente é estas coisas assim. Embora eles tenham uma componente aventureira, porque isto tudo também é uma certa aventura, que, estando encurralados, pode haver algumas surpresas ao nível do comportamento, do género, perdido por 100, perdido por 1000, não é? Pode haver coisas desse tipo. Eu estou muito como uma cidadã grega que há dias, perante uma entrevista, ia dizendo que, de facto, as esperanças que tinha, porque é que votaram quase todos 50% no Syriza, enfim, essas coisas todas. Mas depois, no fim, acrescentou, espero que eles saibam o que estão a fazer, não é? E, portanto, no fundo, é isso. Porque se a Grécia também E sabem, na sua opinião? Eles sabem o que estão a fazer, na sua opinião? Pois é, a ideia que dá é de uma certa impreparação e de um certo amadorismo radical, não é? É óbvio que a margem de manobra deles não é muito grande e julgo que a escapatória deles é, no fundo, sempre a ameaça de criar uma situação que pode ser muito prejudicial para a Europa, não é? Eu, pessoalmente, julgo que se ia arranjar um meio termo, a Europa está a mudar. E agora podia aproveitar para fazer alguns ajustamentos, não só para os gregos, mas para todos. Também lidou muito mal com esta situação e, portanto, haver alguma forma de mudar as coisas, não é? Mas não podem já dizê-lo, não é? Portanto, isso seria abrir demais. E os gregos também, certamente, irão ficar com alguma coisa que lhes permita salvar a face. Eu julgo que o ponto é este. Há pessoas que acham que podem conseguir mais ou menos. Mas um bom acordo, que seria o menos mal para todos, era conseguir-se uma solução que não é de longe aquilo que os gregos querem, mas que permitia salvar a face perante o seu eleitorado. Portanto, fingir que conseguiram coisas muito importantes, não é? E a Europa ficar com os principais tipos de equilíbrios na medida em que sejam comuns à disciplina de todos os parceiros, porque a Europa também precisa, uma união monetária precisa de disciplina orçamental, isso não há dúvida. Avelino Jesus, analistas aqui no Económico defenderam que o Banco Central Europeu poderia ter esperado até ao final do programa
de assistência da Grécia para, antes de cortar a liquidez. Concorda? Ou o BCE está a agir bem? Eu julgo que o BCE, ao tomar esta decisão, portanto, tomou a decisão certa do meu ponto de vista, não é? Porque quanto mais cedo se der indicações ao governo grego de que não vão fazer cedências de grande montante, melhor, não é? Portanto, isso, do meu ponto de vista, é claro, não é? Agora, digamos, vendo a coisa mais geral, eu gostaria estava a comentar aqui algumas informações que recolhi há dias. Eu julgo que nós devemos estar conscientes que a Grécia usa habitualmente este tipo de estratégia negocial. Não sei se sabem, mas neste momento a Grécia tem uma taxa de juros média da ordem dos 2,38%. Ou seja, considerando a totalidade dos países da União Europeia, a contar do fim, portanto, é para aí o quinto ou sexto que tem taxas de juros mais baixas, não é? Se formos olhar para as condições desse financiamento em termos de prazos, chegamos a conclusões muito semelhantes. Ou seja, a Grécia costuma pressionar desta forma que está a fazer, portanto, claro que agora com o partido de extrema-esquerda usa instrumentos um pouco mais violentos, não é? Mas isto está em linha com o comportamento normal da Grécia, não é? Eu julgo que a Grécia vai conseguir alguns resultados, provavelmente mais resultados ainda do que os conseguidos pelo Samaras e pelo Papa Andreu, e portanto não me admira nada que de facto a Grécia venha a sair beneficiada deste tipo de situações. Isso leva-me a perguntar se ser incumpridor compensa, porque vai tentando e vai conseguindo. No caso da Grécia tem compensado, e eu gostaria também de dar mais um número. Eu há dias, eu não tinha consciência, digamos, da dimensão da situação, mas se a Grécia falir, em termos percentuais do PIB, Portugal vai ser o país mais afetado. Ou seja, se a Grécia neste momento deixasse de pagar a dívida, estaria em causa cerca de 3,2% do PIB português, que é claramente a percentagem mais elevada no âmbito da União Europeia. Isto, um parêntese, as posições algo exageradas que parece o nosso Primeiro-Ministro tomou, tem algum fundamento. Ou seja, o nosso país será o mais afetado, porque, embora em termos nominais, portanto, não seja, como dada a dimensão do país, não é o que tem mais responsabilidades, mas em termos percentuais do PIB é claramente, não é? Portanto, eu julgo que esse ponto deve ser sublinhado. Está em causa, nesta situação, portanto, também percas significativas para o governo português. Rogério Fernandes Ferreira, os analistas dizem que o BCE, por um lado, está a dar fôlego à banca grega e, por outro lado, está a pressionar a Grécia a sentar-se à mesa das negociações. Está a fazer bem este jogo? Eu acho que o Banco Central Europeu não tem que fazer esse jogo. Isso é um jogo de natureza política que não lhe cabe a ele fazer. Portanto, espero que não o esteja a fazer à partida. De facto, acho que, aliás, provavelmente o timing escolhido antes da reunião com o Schäuble para anunciar as medidas, desse ponto de vista político, foi adequado. Do ponto de vista do que se espera do Banco Central Europeu, acho que não foi o momento mais adequado para anunciar estas medidas. Portanto, espero que não o esteja a fazer. A questão aqui é que nós estamos numa situação de fio da navalha, em que, de facto, o problema não é apenas grego, é um problema europeu e tem que se gerar aqui os consensos necessários para que este problema seja efetivamente resolvido. Há pouco falávamos entre nós numa comparação com a chamada teoria da vacina que se falou aqui quando da Revolução Portuguesa de 74, em que havia a necessidade de dar um exemplo na Europa de que o caminho que se estava a seguir não era o caminho mais adequado. Eu espero que a Alemanha e outros países europeus não pensem desta maneira e que, de facto, se chegue a um consenso. Isto não significa que não esteja de acordo com, digamos, o adjetivo do aventureirismo que aqui foi utilizado desta posição da Grécia, que é, de facto, por outro lado, absolutamente inadmissível no quadro da União Europeia e a 28. Mas para já, António Gaspar, percebe-se que a Alemanha e o BCE não estão assim tão afastados em relação às obrigações dos Estados da zona euro?
Não, estão. E, relativamente ao Banco Central Europeu, há bocado ficou aí, digamos, aí uma questão por esclarecer, eu gostava de deixar claro. O Banco Central Europeu, na quinta-feira, portanto, ontem, não foi contraditório relativamente às medidas que tinha tomado. Ele veio a autorizar que o Banco Central grego pudesse injetar nos bancos comerciais até 60 mil milhões de euros. Porquê? Porque a partir de certos montantes, o Banco Central Europeu tem que autorizar. Ou seja, passou o risco para o Banco Central da Grécia. Portanto, se não teríamos alguns bancos insolventes. Perdão? Se não teríamos alguns bancos insolventes. Eventualmente. Pelo menos com o fato de liquidez, não é? Portanto, o risco de liquidez podia ser efetivo. Não, quer dizer, eu acho que o Banco Central Europeu está em linha com aquilo que deve ser. Quer dizer, portanto, ontem eu vi com alguma atenção o discurso do Primeiro-Ministro grego no Parlamento. E o discurso do Primeiro-Ministro grego do Parlamento, a propósito do Banco Central Europeu, porque o que estava ali, de facto, para ele era a afronta que o Banco Central Europeu representava para a Grécia, ele entendeu isso como uma afronta, veio com aquela teoria do que tinha acontecido em 1933 na Alemanha, não é? Aqueles movimentos populistas que levaram depois ao aparecimento do nazismo, não é? E que ele, a ameaçar, depois, digamos, uma postura ameaçadora, a dizer que a Europa tivesse muito cuidado, porque uma nação ferida, no seu orgulho, enfim, nos seus valores, nisso tudo, podia ser perigosíssima, portanto, a dar uma ameaça de que esta situação, que, a meu ver, acho que foi uma situação adequada do Banco Central Europeu, se for avante outro tipo de medidas, que eles poderão, enfim, tornar internamente, digamos, constituir-se uma base de rebelião interna que possa vir, eventualmente, num futuro, a criar movimentos populistas como aquele que aconteceu na Alemanha. Depois dá o exemplo da Aurora, do terceiro partido mais votado na Grécia, de que está ali, digamos, a semente daquilo que poderá ser um movimento. Portanto, eu acho que isto são posturas completamente erradas, são posturas de afrontamento, são posturas que não são adequadas para um chefe de Estado, não é? Ou de governo, neste caso para o Primeiro-Ministro, e que não entendem a postura do Banco Central Europeu. Quer dizer, o Banco Central Europeu, a meu ver, não está a agir politicamente, quer dizer, ele está a agir na defesa de um conjunto de compromissos que foram assinados. Chamou isso política, quer dizer, eu não entendo isso como um facto político, eu entendo isso como, digamos, um guardião que está ali para defender os outros Estados-membros, como o Avelino estava a dizer há bocado, e muito bem. Quer dizer, todos os Estados-membros emprestaram dinheiro à Grécia. Quer dizer, no caso da Grécia agora dizer que não paga a ninguém, que não paga quando quer, e que, enfim, põe as condições leoninas que eles quiserem, naturalmente que os Estados-membros, nesse caso, o que nos toca a nós, em particular, é aquilo que mais nos interessa, poderão sair daí, digamos, beliscados, quer dizer, e claramente prejudicados. Portanto, não posso aceitar que se entenda esta posição do Banco Central Europeu como uma posição política, mas sim como uma posição de compromisso ou de obrigar a cumprir os compromissos que foram anteriormente assumidos. A verdade é que quase 2 semanas depois das eleições gregas as coisas não parecem estar a correr de feição ao Syriza. Ontem percebeu-se perfeitamente que a Alemanha e a Grécia não se entendem e que a Alemanha diz que a Grécia tem que negociar com a Troika, que é tudo o que o Syriza não quer. Pois é, se o Syriza também toma posições muito radicais, e eles têm uma certa propensão para isso, também obriga alguns países europeus, nomeadamente a Alemanha, a reagir ao contrário, não é? Portanto, isso faz parte também um pouco da lógica negocial, até porque também o Syriza não se pode pôr no papel, quer dizer, esse tipo de ameaças, toda a gente sabe que as crises geram fenómenos e na Europa isso está a acontecer um pouco de todo lado, portanto, isso é uma coisa déjà vu, mas o tom da ameaça não é propriamente o mais cordato em termos de depois estabelecer uma base de consenso. Até porque há agora um problema já político, o BCE limita-se a cumprir os limites dos colaterais, portanto aceitou já até o limite, agora é preciso novas reuniões de chefes de Estado e tudo para autorizar coisas diferentes, não é? Mas é a perspectiva política das opiniões públicas, não é? O que é que diriam mesmo os portugueses? Chegou à altura também de nos colocarmos nesse papel, que estávamos, por exemplo, a perdoar ainda mais dívida a um país em que o salário mínimo é 50% superior ao nosso, por exemplo, não é? Ou em que metade das pessoas pagam impostos, em que a evasão fiscal é imensa. Quer dizer, todas essas coisas acabam também por contar para a opinião pública. O serviço da dívida deles é metade do nosso. As taxas de juros não são necessariamente mais altas. Portanto, têm condições muito favoráveis do pagamento da dívida. Já tiveram um perdão fantástico de dívida, 100 mil milhões de euros, seria 50% da nossa dívida, não é? Portanto, quer dizer, há aqui agora um amadurecer da situação. Eu pessoalmente não vejo que isso seja mal. Porquê? Porque também
a adaptação do discurso interno e do externo não pode ser uma coisa feita de chofre, não é? Para não ser um balde de água fria. Portanto, também é bom que estas coisas tenham algum tempo a ir amadurecendo, ir gradualmente chegar àquilo que é o ponto de repousado para que a negociação possa ter sucesso. Eu estou convencido que acaba por ter, mas como disse, é preciso que nenhum dos dois contendores perca demasiada face, não é? É preciso que isso aconteça. Avelino Jesus, que avaliação é que faz do plano Varoufakis, da proposta em cima da mesa que o Ministro das Finanças fez? São posições negociais muito extremadas, o que mostra que, de facto, o governo grego está a jogar forte, não é? E, portanto, está a apostar, digamos... Tal como tinha prometido. Claro. Nomeadamente, fazendo referência ao célebre perdão da dívida da alemã nos anos 50. Não é? Embora, há um pormenor que é importante referir, o contexto e a forma como esse perdão se realizou. Nessa altura, nós tínhamos saído há pouco tempo da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava destruída, a Alemanha estava destruída e discutia-se muito ainda o que fazer com a Alemanha. O perdão da dívida, aliás, que o Syriza refere, dizendo, vejam lá, que a Grécia perdoou a dívida também, foi um dos que perdoou a dívida à Alemanha nos anos 50. Devemos ter em atenção o seguinte, nessa altura havia uma liderança forte por parte dos Estados Unidos, que queria fazer da Alemanha portanto, um modelo de economia de mercado para fazer face ao perigo comunista que estava muito, muito vivo nessa altura. E foram os Estados Unidos que impuseram aos aliados e aos países que perdoaram a dívida o perdão, porque quer a Grécia, quer a França, quer a Grã-Bretanha, portanto, em geral, estes países que sofreram, digamos, na carne, digamos, a violência da Alemanha, não estavam na disposição de perdoar. Portanto, foram os Estados Unidos que impuseram esse perdão. Por outro lado, esse perdão, que foi um perdão muito generoso, é importante dizer, mas foi condicional. Nós perdoamos a dívida à Alemanha, porém, a economia vai ter que ser desnazificada, ou seja, impuser um modelo liberal de mercado. Portanto, quando fazemos o paralelismo entre a situação atual e a situação na Europa nessa altura, devemos ter em atenção esse pormenor. Ou seja, a mim não me custa nada que houvesse um movimento de perdão substancial da dívida grega, se em contrapartida houvesse, de facto, digamos, reformas internas a sério, não é? Portanto, digamos, esse é o ponto que a mim me interessaria mais discutir e abordar, não é? Porque perdoar a dívida, pura e simplesmente mantendo a situação tal como está, a minha opinião é que não se deve fazer. Rogério Fernandes Ferreira, a verdade é que tivemos ontem, sobretudo, a Bolsa grega a disparar, a afundar, aliás, a banca também, as yields a dispararem. O Syriza vai aos poucos tomando cada vez mais contacto com a realidade vai se impondo cada vez mais. Eu julgo que sim e espero que sim. Quer dizer, no fundo, a própria economia grega não tem gerado por si mesma as receitas necessárias para que estes problemas sejam resolvidos. De facto, aliás, o próprio Ministro das Finanças grego chamou a atenção para a necessidade, designadamente, de se fazerem reformas estruturais, nomeadamente no seio da administração fiscal, que não tem conseguido, de facto, e rigorosamente ao contrário da portuguesa, porque isto é um aspecto de salientar, não tem conseguido ter a eficiência necessária para gerar as receitas próprias para cobrir as suas despesas. E, portanto, isto depois, obviamente, que leva a déficits excessivos que a Grécia não tem conseguido controlar. Aqui, se calhar, os países da Europa podiam dar uma ajuda, e Portugal em especial, já não estou a pensar só nas questões de formação, e nas questões mais tecnológicas, mas mesmo até que ponto não seria possível haver um acordo europeu que permitisse, de alguma forma, controlar a fuga e a evasão fiscal da Grécia. Muito obrigada a todos pela vossa presença e análise no Conselho Consultivo. Espero por vós na próxima sexta-feira. O Conselho Consultivo está de regresso na próxima segunda-feira.